Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de debate no Centro Espírita Equilíbrio. Hoje com um tema muito intrigante que é o preconceito. Tentaremos entender por que, depois de tantos anos e oportunidades evolutivas, o ser humano ainda tem este defeito, esta péssima característica de ser preconceituoso com os seus irmãos. Hoje, tendo como convidados aqui a nossa irmã Regiane e o nosso irmão Paulo. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite, irmão. Muito obrigado pelo convite. E vamos tentar falar um pouquinho sobre o tema bastante complexo e de difícil fala. Boa noite, meu irmão. Obrigado pelo convite. Muito bem, então começo com o Paulo. Paulo, na sua opinião, o que é o preconceito? Qual que é o sentido, o significado de preconceito? Como o nome já diz, meu irmão, aquilo que a gente tem previamente, os conceitos que tem dentro da gente. Tá? Isso nos desviam da realidade da situação. Esses conceitos que eu acabo tendo previamente, antes de vivenciar as experiências, não é uma característica humana de evolução? Por exemplo, o ser humano não precisava prever certas situações e imaginar que lá teriam alguns perigos para safar a sua existência? Isso não é algo instintivo que vem do ser humano? Com certeza. O ser humano, para sobreviver, chegar até onde chegou, ele precisou usar do instinto para sobreviver. Só que já estamos numa fase mais evoluída, né? Então, já não precisamos tanto nos defender, estabelecer esses limites tão duros para com o nosso semelhante, para com as situações. Perfeito. Então, aquilo que foi necessário para a nossa evolução, hoje causa o nosso retrocesso. Seria isso. Diante disso, irmã Regiane, na sua opinião, o que devemos fazer para combater todos os tipos de preconceito dentro das nossas vidas? São valores construídos pela própria sociedade. Na realidade, a melhor forma de combatermos é nos olharmos. Nos olharmos tanto de fala, comportamento, mediante o ambiente que estamos, é a melhor forma de mudarmos esses preconceitos estabelecidos mediante a nossa construção. É um desafio muito grande. Muito bem. Aonde está a linha que divide preconceito de opinião não ofensiva? Aonde que está esse linear tão difícil, tão pessoal, né? Que cada um tem. Então, por exemplo, algumas coisas que ofendem a alguns não ofendem a outros. Como definir e como não ser preconceituoso nos tempos atuais? É complexo estabelecer uma linha tênue, porque na realidade vai depender do contexto ao qual você está inserido. Analisar o tipo de assunto, se convém falar sobre aquele tema naquele momento, se a outra pessoa está confortável e te dá a liberdade de conversar sobre esse tema. Então, analisar aonde está e se a intenção é construção e não propriamente preconceituosa. Mas você acha que a intenção realmente importa em algo que seja preconceituoso ou o que sai é que importa, né? Porque apesar de sermos bem intencionados, muitas vezes podemos ser preconceituosos, mesmo que bem intencionados, e ofender alguém que se sentiu ofendido por aquela palavra proferida. Eu acredito que a intenção é o mais importante, porque até pela própria língua portuguesa é difícil mudar uma figura de linguagem e de hábitos de pessoas mais simples, pessoas mais velhas, e achar que elas estão sendo preconceituosas. Então, a intenção eu vejo como fator primordial para se analisar se a pessoa está sendo preconceituosa ou não. Porque se a gente avaliar somente a fala, fica muito raso. Qual a sua opinião sobre isso, irmão Paulo? Eu entendo que se nós compreendermos a distância que estamos de uma evolução plena,
vamos dizer, no estágio que nós estamos hoje no mundo de provas e expiações, para chegar até um nível de um arcanjo, a distância é tão grande, quem somos nós para julgarmos um irmão que está do nosso lado, se nós somos melhores que ele, se o que ele fala está certo ou errado, se a opinião dele é o que vale menos que a nossa. Então, eu acho que aí também cabe uma questão de humildade para diminuir a questão do preconceito. Algumas linhas de pensadores defendem que nós somos seres de empatia, né? Nós vivenciamos e procuramos proximidade naqueles que são próximos em pensamento, em ideologia, enfim, diversas questões. Como cuidar para que esta empatia não seja algo oriundo de preconceito e que essa empatia não seja e não cause dor em outrem? Eu acredito que o respeito é aproximação, porque ser empático não significa que eu vou saber exatamente o que o outro está sentindo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado também com essa empatia de achar que sabemos o que o outro está passando, e não é bem assim. Nós precisamos, sim, ouvirmos mais para entendermos realmente, de fato, o que a pessoa precisa naquele momento. Então, a humildade, como o irmão Paulo disse, e o respeito são os fatores principais para evitarmos de sermos preconceituosos. Percebemos um medo humano aumentado em relação aos preconceitos quando eles se tornaram crimes legalmente expostos, né? Então, antigamente, não precisamos ir muito longe, não havia crime no preconceito, né? As pessoas falavam em liberdade de expressão e utilizavam dessa liberdade para ofender, né, os seus irmãos das diversas formas. No momento em que tornou-se crime, né, então o racismo, a homofobia, entre outros, o ser humano tomou um certo cuidado, né, em relação às ofensas. Mas o fato de tomar um cuidado em relação às ofensas não significa necessariamente que tenha trabalhado isso internamente, irmão Paulo? Eu acho que o fato de virar um crime é um passo importante, porque a sociedade respeita a lei, né? Foi conduzida para isso. Agora, não significa que isso vai ser interiorizado e que todos vão praticar. O mundo ideal vai ser quando isso passar a ser o padrão, mas ainda não estamos lá. Na sua opinião, irmã Regiane, qual que é o pior tipo de preconceito que existe na face da Terra? Eu não teria como mensurar o pior tipo, porque vai depender da pessoa que está passando pelo preconceito. Então, eu não tenho como saber como o outro se sente, eu não tenho como calçar o chinelo do outro. Só passando pela situação é que eu acredito que todos sejam graves e acabam ferindo aquele que está se sentindo prejudicado. E como equilibrar tudo isso com uma existência não superficializada com as outras pessoas? Porque o que eu percebo é o seguinte, que esses medos e traumas em expressar-se em relação a tudo que existe pode causar uma superficialização das relações. Então, eu tenho medo de entrar em determinados aspectos para não ofender. E deixo de ajudar muitas vezes, de ouvir as pessoas e de tratar questões tão importantes. Onde está este limite também, né? De não ser superficial, mas ao mesmo tempo não ser preconceituoso. Nós precisamos refletir sobre isso. Eu acho que é um caminho ainda a ser conquistado, que vai exigir muito esforço de todos para falarmos sobre os assuntos que hoje causam muito preconceito, mas de uma forma que não venha ferir nosso irmão. E isso acho que nós temos ainda que aprender, porque nós ainda estamos um pouco distantes e às vezes estamos até evitando de falar certos temas e acabando com isso não resolvendo o problema, acabando ainda colocando a sujeira embaixo do tapete e não trazendo à superfície o problema para ser resolvido de fato e encontrarmos as soluções práticas em nosso dia a dia para que possamos resolver esses assuntos tão importantes. Existe uma linha que defende que algumas pessoas utilizam do preconceito como muletas e como até subterfúgios, né,
para poder ganhar algo em troca ou poder engrandecer-se diante de certas situações. Qual que é a sua opinião sobre esta linha, irmão Paulo? O ser humano, no mundo de provas e expiações, ele procura levar vantagem sempre. Então, eu acho que a situação para mitigar essa questão do preconceito, ela passa também por uma questão de humildade, de reconhecer nossas limitações, que nós não somos melhores que ninguém, todos aqui estamos para aprender, evoluir juntos, tá certo? Só assim nós construiremos um mundo melhor. Agradeço os irmãos pela participação. Reitero as lindas palavras de Santo Agostinho, que a medida de amar é amar sem medida, e que tenhamos conceitos de amor e de igualdade para com todos, para que assim não tenha tempo nem espaço de criarmos preconceitos em nossa existência. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio.